Na minha casa eu não te quero. Pega suas coisas e sai daqui, velha inútil. A voz ecoou pela rua tranquila da tarde como um tapa na cara. Camila congelou na calçada, seu bebê de 6 meses, Miguel, no colo. Ela não podia acreditar no que estava vendo. Na porta de uma casa de classe média, um homem robusto de uns 40 anos empurrava uma senhora idosa para fora. A mulher, que devia ter uns 82 anos, cambaleava com sua bengala, uma mala velha caindo de sua mão trêmula. Mas, Rodrigo, essa é a minha casa. Eu criei sua esposa aqui. A voz da idosa saía frágil, quebrada. Era a sua casa, agora é minha, e não tenho obrigação de sustentar velha que não serve para nada. Ele jogou uma sacola na calçada. Roupas se espalharam pelo chão. Camila sentiu o estômago revirar. O bebê no colo pareceu sentir a tensão e começou a choramingar. Rodrigo, por favor. A idosa tentou segurar a porta, mas ele empurrou sua mão com força. Some daqui antes que eu chame a polícia. Você não mora mais aqui. E bateu a porta na cara dela. Assim, sem mais nem menos. A senhora ficou parada ali, na calçada, segurando a bengala com uma mão e o coração com a outra. Literalmente, como se o peito doesse fisicamente. Gente, o que eu vou te contar agora vai te deixar sem palavras. Fica comigo até o final dessa história, porque o que essa mãe solteira fez e o que aconteceu depois, ninguém esperava. O destino tem um jeito de fazer justiça que vai te arrepiar. Me conta aqui nos comentários de que cidade você está me ouvindo e se você já presenciou alguma cena de desrespeito com idosos na sua rua. Porque naquela tarde de quinta-feira, Camila não tinha ideia de que aquela decisão de ajudar mudaria não só a vida daquela senhora, mas revelaria segredos que ninguém imaginava. Camila tinha 28 anos e conhecia bem o peso de criar um filho sozinha. O pai de Miguel tinha sumido assim que soube da gravidez, deixando ela com uma barriga crescendo e um futuro incerto. Ela trabalhava como manicure freelancer, indo de casa em casa no bairro classe média onde morava de favor numa kitnet minúscula, nos fundos da casa de uma cliente generosa. Era um bairro que ela admirava e invejava em partes iguais. Casas bonitas, carros na garagem, famílias que pareciam ter tudo. Naquela tarde, ela estava voltando de um atendimento. Miguel dormindo no canguru no peito dela, sua maleta de esmaltes pesando no ombro. Pensava em como ia pagar o leite em pó do mês quando ouviu os gritos. A senhora na calçada chorava em silêncio agora. Seu nome, Camila descobriria depois, era Dona Aparecida. Ela tinha 82 anos, pele morena enrugada pelo tempo, cabelos completamente brancos presos num coque baixo. Usava uma saia florida simples e uma blusa de botão bege, roupas de quem se arrumou com dignidade, mesmo na velhice. A senhora está bem? Camila se aproximou, mesmo sabendo que a resposta era óbvia. Dona Aparecida levantou os olhos, castanhos, molhados, perdidos. Ele me expulsou, meu genro, da minha própria casa. Como assim da sua casa? Eu morava aqui há 60 anos. Criei minha filha aqui. Meu marido morreu aqui. Mas quando minha filha se casou, ela colocou tudo no nome do marido. E agora ele diz que a casa é dele. E você, já se inscreveu no canal? Toda semana eu trago histórias reais de superação que vão mexer com seu coração. Aperta esse sininho. Camila olhou para a casa bem cuidada. Flores no jardim, carro na garagem e uma idosa de 82 anos na rua com uma mala velha. A senhora não tem para onde ir? Camila perguntou, equilibrando Miguel, que começava a acordar. Dona Aparecida balançou a cabeça, os olhos voltando a encher de lágrimas. Minha filha, minha Júlia, ela não fez nada, só ficou lá dentro chorando, mas não me defendeu. Ela é sua única filha? É, filho único. Eu e meu falecido Antônio só conseguimos ter ela, e demos tudo, tudo. A voz dela quebrou. Essa casa foi comprada com o suor do meu marido. Ele era pedreiro, trabalhou 30 anos construindo casas para os outros até poder comprar a nossa. Camila sentiu um nó na garganta. E como foi parar no nome do genro? Quando Júlia casou, há 5 anos, Rodrigo convenceu ela a colocar a casa no nome dele. Disse que era melhor para imposto, essas coisas. Minha filha, ela sempre foi meio fraca de personalidade, sabe? Faz tudo que o marido manda. Dona Aparecida limpou as lágrimas com um lenço de pano velho. E eu fui boba de concordar. Pensei que ele fosse um bom homem, que cuidaria dela, cuidaria de mim.
Quando começou a piorar? Faz uns 6 meses. Ele começou a reclamar de tudo. Que eu fazia barulho, que eu sujava a casa, que eu comia demais. Besteiras. Eu sempre fui muito organizada, sempre limpei meus próprios cantos. O orgulho ferido era visível em sua voz. Mas ele queria me humilhar, fazer eu me sentir um estorvo. Miguel começou a chorar de verdade agora. Camila o embalou automaticamente enquanto pensava. O sol estava começando a baixar. Logo anoiteceria. A senhora tem dinheiro? Algum parente? Tenho uma irmã em outra cidade, mas ela também é idosa, mora com a filha. Não posso dar trabalho para ela. Dona Aparecida abriu uma bolsa velha de couro. Tenho R$ 150. É o que sobrou da minha aposentadoria desse mês. R$ 150. Mal dava para uma noite de pensão barata. Camila olhou ao redor. Vizinhos tinham visto a cena? Aparentemente não, ou não se importaram. As janelas estavam todas fechadas, como se ninguém quisesse se envolver. A senhora já comeu alguma coisa hoje? Dona Aparecida balançou a cabeça. Tomei café da manhã. Ele me expulsou antes do almoço. Camila tomou uma decisão. Provavelmente uma decisão imprudente. Mas ela não conseguia simplesmente ir embora e deixar aquela senhora ali, na rua, sem rumo. Vem comigo, ela disse, pegando a mala de Dona Aparecida. Era surpreendentemente leve. A vida inteira de uma mulher cabendo numa mala pequena. Para onde? Para minha casa. Não é grande coisa, mas tem um sofá onde a senhora pode dormir. E tem comida. Minha filha, você não me conhece. Não precisa. Eu sei que não preciso, mas vou fazer mesmo assim. Camila começou a andar, carregando a mala numa mão e segurando Miguel com a outra. Dona Aparecida ficou parada por um segundo, como se não conseguisse processar tanta bondade de uma estranha. Então, apoiando-se na bengala, começou a seguir Camila. Elas andaram 3 quarteirões em silêncio. O bairro bonito foi dando lugar a ruas mais simples. As casas ficaram menores, mais apertadas. É aqui, Camila disse finalmente, parando em frente a um portão de ferro enferrujado. A kitnet ficava nos fundos de uma casa maior. Era um cômodo único de uns 20 metros quadrados com um banheiro minúsculo anexo. Tinha uma cama de solteiro, um sofá velho de 2 lugares, um fogão de 2 bocas, uma pia e uma geladeira pequena. Era tudo, mas estava limpo, organizado. Havia cortinas floridas nas janelas e um varal com roupinhas de bebê secando. Senta aí no sofá, Camila disse, colocando a mala no chão. Vou fazer um chá. Enquanto a água fervia, ela trocou a fralda de Miguel e o colocou no berço improvisado, na verdade uma gaveta forrada com cobertores. O bebê, alimentado e limpo, adormeceu rapidamente. Você mora sozinha? Dona Aparecida perguntou, olhando ao redor. Eu e o Miguel. O pai dele, bem, não está na história. Entendo. Havia empatia na voz da idosa. Não pena, mas entendimento genuíno. Camila preparou chá e esquentou o resto de arroz e feijão que tinha na geladeira. Não era muito, mas era o que tinha. Não precisava, Dona Aparecida começou, mas Camila a cortou. A senhora já comeu hoje? Não, mas... Então precisa sim. Camila colocou o prato na frente dela. Coma. E Dona Aparecida comeu. Devagar, com a dignidade de quem foi ensinada a ter modos à mesa, mas com a fome de quem pulou refeições. Enquanto ela comia, Camila pegou seu celular. Dona Aparecida, o que ele fez é crime. A senhora sabe disso, né? É, abandono de idoso. E se a casa é sua por direita, isso é esbulho possessório. Ele não pode simplesmente expulsar a senhora. Mas ele disse que a casa está no nome dele. Não importa. A casa foi sua primeiro. E mesmo que esteja no nome dele agora, ele não pode te expulsar sem processo legal. Camila estava pesquisando freneticamente no Google. Tem defensoria pública aqui na cidade. Amanhã de manhã a gente vai lá. Minha filha, você não precisa se envolver nisso. Já estou envolvida. Camila olhou nos olhos da idosa. E além disso, o que ele fez é desumano. Ninguém merece ser tratado assim. Dona Aparecida começou a chorar de novo, mas dessa vez não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de alívio, de gratidão. Por que você está fazendo isso? Você nem me conhece. Camila pensou na pergunta. Por que mesmo? Ela mal tinha dinheiro para se sustentar, mal tinha espaço, tinha um bebê de 6 meses para cuidar. Por que ao certo? Ela disse simplesmente. Porque se fosse minha mãe, eu ia querer que alguém ajudasse. Elas ficaram em silêncio por um momento.
o peso daquele dia finalmente assentando. Conta pra mim sobre sua filha, Camila disse suavemente. A Júlia. E Dona Aparecida contou. Contou sobre a menina doce que criou sozinha depois que Antônio morreu de infarto aos 50 anos. Contou sobre como trabalhou como costureira para pagar escola particular. Contou sobre o dia em que Júlia conheceu Rodrigo, um vendedor de imóveis charmoso, bem vestido, que parecia ter tanto potencial. No começo ele era gentil, Dona Aparecida disse. Tratava minha filha bem, tratava eu bem também. Mas depois que casaram, mudou. Foi gradual. Começou a controlar o dinheiro dela, as amizades dela, e foi me isolando também. Sua filha trabalha? Trabalhava, era professora, mas ele a convenceu a largar o emprego há 2 anos. Disse que não precisava, que ele ganhava suficiente. Dona Aparecida balançou a cabeça. Agora ela depende dele para tudo. Camila conhecia aquele padrão. Tinha visto em clientes suas, amigas, conhecidas. Controle financeiro, isolamento. Era abuso, mesmo que não fosse físico. E ela não quis te defender hoje. Ela tentou. Eu ouvi ela gritando com ele lá dentro. Mas no fim ela tem medo dele, acho. Medo de ficar sem nada. Então ela escolheu ele em vez da senhora? Dona Aparecida olhou para as próprias mãos enrugadas. Ela escolheu a segurança dela. Não posso julgar. Ela é minha filha. Eu sempre vou amá-la. Mas Camila podia ver a dor por trás daquelas palavras. O amor de mãe não apagava a traição de ser abandonada pela própria filha. Quando a noite caiu completamente, Camila improvisou uma cama no sofá para Dona Aparecida. Deu seu único travesseiro extra, um cobertor quentinho. Amanhã a gente resolve isso, ela prometeu. Amanhã a gente vai atrás dos direitos da senhora. Mas quando apagou a luz e deitou na própria cama, ouvindo a respiração de Miguel e os leves roncos de Dona Aparecida, Camila se perguntou no que tinha se metido. Ela não tinha dinheiro para advogado, não tinha experiência com essas coisas. Era só uma mãe solteira de 28 anos tentando sobreviver. Mas tinha algo que Rodrigo nunca teria: decência. E você? O que faria no lugar da Camila? Comenta aí embaixo. A manhã de sexta-feira chegou fria. Camila acordou às 6 com o choro de Miguel. Enquanto amamentava o bebê, olhou para Dona Aparecida dormindo no sofá. A idosa parecia tão pequena, tão frágil, encolhida embaixo do cobertor. Como alguém consegue expulsar a própria sogra idosa de casa? Depois que Miguel mamou e voltou a dormir, Camila fez café simples. O cheiro acordou Dona Aparecida. Bom dia, a idosa disse, se levantando com dificuldade. Que horas são? 7h30. A defensoria abre às 9. A gente precisa chegar cedo para pegar senha. Dona Aparecida assentiu, ainda parecendo meio perdida, como se ainda estivesse processando tudo o que tinha acontecido. Elas tomaram café em silêncio. Pão com margarina e café com leite. Simples, mas suficiente. Às 8h30, já estavam esperando o ônibus. Camila com Miguel no canguru, Dona Aparecida com sua bengala. Chamaram atenção na fila, a jovem mãe e a idosa, claramente não sendo família, mas juntas. A Defensoria Pública ficava no centro da cidade. Era um prédio antigo, com filas enormes desde cedo. Camila pegou uma senha e elas se sentaram para esperar. Número 47! Uma voz chamou finalmente, 2 horas depois. Elas entraram numa sala pequena, onde uma advogada de uns 35 anos, com olheiras profundas e ar cansado, as recebeu. Boa tarde, doutora Paula Mendes. Como posso ajudar? Camila explicou a situação enquanto Dona Aparecida ouvia em silêncio, os olhos marejados. Doutora Paula ouvia atentamente, fazendo anotações. Quando Camila terminou, a advogada suspirou. Isso é mais comum do que vocês imaginam, ela disse, olhando para Dona Aparecida com empatia. A senhora tem algum documento comprovando que morava naquela casa? Tenho. Tenho contas antigas com meu nome, documentos do meu falecido marido mostrando que ele comprou a casa em 1965. Ótimo, isso ajuda. Doutora Paula rabiscava rápido. E a senhora se lembra quando assinou a transferência da casa para o nome do genro? Foi há uns 4 anos. Minha filha disse que era para facilitar questões de imposto. A senhora leu o que estava assinando?
Dona Aparecida baixou a cabeça envergonhada. Não, confiei na minha filha. Doutora Paula não julgou. Entendo. Bom, a senhora tem 2 caminhos aqui. Primeiro, podemos entrar com uma ação de reintegração de posse. A senhora morou naquela casa por 60 anos. Tem documentos comprovando. Tem direitos. Mesmo que a casa esteja no nome dele agora, ele não pode simplesmente expulsar a senhora sem processo legal. E o segundo caminho? Camila perguntou. Questionar a própria transferência da propriedade. Se conseguirmos provar que houve coação, má-fé, ou que a senhora não entendeu o que estava assinando por ser idosa, podemos tentar anular. Quanto tempo isso leva? A reintegração de posse pode ser mais rápida, talvez uns 2, 3 meses. Anular a transferência pode levar anos. Dona Aparecida parecia perdida com tantas informações legais. O que a senhora recomenda? Camila pressionou. As 2 coisas. Entramos com reintegração de posse agora, urgente, e paralelamente começamos a questionar a transferência. Doutora Paula olhou para Dona Aparecida. Mas a senhora precisa entender. Mesmo se conseguirmos botar a senhora de volta na casa, pode ser difícil viver lá. Seu genro vai tornar as coisas desagradáveis. Não me importo. Aquela é minha casa. E sua filha? Ela vai testemunhar a favor da senhora? Silêncio pesado. Não sei, Dona Aparecida finalmente admitiu. Precisamos dela. O testemunho dela sobre como foi a transferência da casa, sobre como o senhor a tratava, seria crucial. Eu vou tentar falar com ela, Dona Aparecida disse, mas sua voz não tinha convicção. Doutora Paula passou os próximos 30 minutos coletando informações, pegando documentos de Dona Aparecida, preenchendo formulários. Vou protocolar isso ainda hoje, ela prometeu ao final. E vou pedir liminar, uma decisão urgente do juiz. Se tivermos sorte, em 1 semana podemos ter uma resposta. 1 semana? Dona Aparecida repetiu. Onde eu fico durante essa semana? Ela fica comigo, Camila disse antes que pudesse repensar. Doutora Paula olhou para Camila pela primeira vez com real atenção. Você é parente dela? Não, sou só alguém que viu o que aconteceu e quis ajudar. A advogada sorriu levemente, o primeiro sorriso desde que elas entraram. O mundo precisa de mais pessoas como você. Quando saíram da defensoria, já era meio-dia passado. Dona Aparecida parecia exausta, emocional e fisicamente. Vamos almoçar, Camila decidiu, mesmo sabendo que seu orçamento não permitia comer fora. Mas a idosa precisava de comida decente. Foram a um restaurante por quilos simples. Camila colocou arroz, feijão e um pedaço pequeno de frango no prato. Dona Aparecida fez o mesmo, seus movimentos lentos e cuidadosos. Você gasta demais comigo, a idosa disse quando Camila pagou. A senhora precisa de força, isso aqui é investimento. Enquanto comiam, o celular de Dona Aparecida tocou. Ela olhou a tela e empalideceu. É minha filha. Atende. Com mãos trêmulas, Dona Aparecida atendeu. Alô? Camila não conseguia ouvir o outro lado, mas podia ver a expressão de Dona Aparecida mudando. Esperança, depois decepção, depois dor. Entendo. Sim. Não, eu estou bem. Com uma amiga. Não, Júlia, eu não vou desistir da casa. Porque é minha casa. Não, ele não tinha direito. Júlia, por favor. A ligação foi cortada. Dona Aparecida ficou olhando para o telefone, lágrimas escorrendo silenciosamente. Ela disse que eu não devia ter ido para a defensoria, que estou causando problema, que Rodrigo está furioso e está descontando nela. A voz de Dona Aparecida era um sussurro quebrado. Ela pediu para eu desistir. Disse que se eu realmente a amasse, deixaria para lá. E você vai desistir? Dona Aparecida limpou as lágrimas com força. Não, não vou. Aquela casa é tudo que tenho do meu Antônio, das nossas memórias. Eu não vou deixar aquele homem me tirar isso. Camila viu a determinação crescendo nos olhos da idosa. Bom, ela ia precisar. O que nenhuma delas sabia era que Rodrigo não ia aceitar aquilo calado. Naquela mesma tarde, quando voltaram para a kitnet, havia uma mensagem na porta. Um bilhete rabiscado com letra masculina raivosa. Para de meter o bedelho na minha família. Você não sabe com quem está mexendo. Camila sentiu um arrepio. Como ele descobriu onde eu moro? Ele deve ter seguido a gente ontem, Dona Aparecida disse, a voz tremendo. Ou perguntou para os vizinhos. Ele está tentando intimidar. E se ele voltar? Camila olhou para Miguel dormindo no berço improvisado.
Olhou para Dona Aparecida tão frágil, tão assustada. Olhou para o bilhete ameaçador. E sentiu raiva. Raiva pura e protetora. Deixa ele tentar. A gente não tá fazendo nada errado. A gente tá lutando pelo que é certo. Mas naquela noite, Camila mal dormiu. Cada barulho na rua a fazia pular. Será que Rodrigo era capaz de violência física? Será que ela tinha colocado seu filho em perigo ao se envolver nisso? Às 3 da manhã, ela pegou o celular e pesquisou sobre Rodrigo. Redes sociais, qualquer coisa. Encontrou o Facebook dele. Rodrigo Almeida, vendedor de imóveis bem-sucedido. Fotos com carros, em restaurantes caros, em viagens. Sempre ao lado de Júlia, uma mulher de uns 45 anos, cabelos castanhos, sorriso que não alcançava os olhos. Camila rolou as fotos. Em nenhuma delas aparecia a Dona Aparecida. Era como se ela não existisse. Já tinha sido apagada daquela família. E nas fotos mais recentes, nos últimos 6 meses, Júlia parecia diferente. Mais magra, mais pálida, o sorriso ainda mais forçado. Algo não estava certo ali, além da óbvia crueldade com a sogra. O que será que Rodrigo está escondendo? Por que tanta pressa em expulsar Dona Aparecida? Continua comigo. No sábado de manhã, Camila tinha 3 clientes agendadas. Ela não podia cancelar, precisava do dinheiro. Mas não queria deixar Dona Aparecida sozinha, especialmente depois da ameaça. Vai trabalhar, minha filha, Dona Aparecida insistiu. Eu fico bem aqui com Miguel. A senhora tem certeza? Tenho 82 anos, mas ainda sei cuidar de bebê. Havia um toque de orgulho na voz dela. Criei minha filha sozinha depois que fiquei viúva. Posso tomar conta do seu pequeno por algumas horas. Relutante, Camila concordou. Deixou instruções detalhadas, leite materno na geladeira, números de emergência. O primeiro cliente foi tranquilo, o segundo também. Mas quando estava no terceiro, seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Você é a Camila? Voz feminina, hesitante. Sou. Quem é? Sou Júlia, a filha da Dona Aparecida. Camila quase derrubou o vidro de esmalte. Como conseguiu meu número? Minha mãe deixou anotado no celular dela como contato de emergência. Eu preciso falar com você. Sobre minha mãe. Sobre tudo. A voz dela estava carregada de emoção. Pode nos encontrar? Hoje, sem meu marido saber. Camila olhou para a cliente, cuja unha estava pintando pela metade. Pode esperar 2 horas? Posso. Tem um café na Rua das Flores, número 234. Às 3, estarei lá. Quando a ligação encerrou, a cliente olhou para Camila com curiosidade. Tudo bem? Sim. Desculpa, onde a gente estava? Mas Camila mal conseguiu se concentrar no resto do atendimento. O que Júlia queria? Pedir para ela parar de ajudar Dona Aparecida. Ameaçar também. Às 3 em ponto, Camila entrou no café. Era um lugar simples, meio vazio àquela hora. Júlia estava sentada num canto, mexendo nervosamente numa xícara de café frio. Pessoalmente, ela parecia ainda mais frágil do que nas fotos. Magra demais, olheiras profundas, unhas roídas. Usava roupas caras, mas que pareciam grandes demais, como se tivesse emagrecido rapidamente. Obrigada por vir, Júlia disse quando Camila se sentou. Seu marido sabe que você está aqui? Não, ele acha que estou no supermercado. Júlia olhou nervosamente para a porta. Eu não tenho muito tempo. O que você quer? Júlia respirou fundo, os olhos enchendo de lágrimas. Eu quero pedir desculpas pelo que aconteceu com minha mãe. Eu não tive coragem de impedir. Por que não? Porque eu tenho medo dele. As palavras saíram num desabafo explosivo. Eu tenho medo do que ele pode fazer. Camila se inclinou para frente. Ele te machuca? Não fisicamente, mas ele controla tudo. Meu dinheiro, ou melhor, o dinheiro dele, já que eu não trabalho mais. Minhas amizades, onde eu vou, o que eu visto. Júlia limpou as lágrimas com força. E nos últimos meses ficou pior.
Muito pior. O que mudou? Júlia hesitou, olhando ao redor como se as paredes pudessem ouvir. Ele tá com problemas financeiros, grandes problemas. Fez investimentos errados, perdeu muito dinheiro. E agora tá desesperado. E por isso quis expulsar sua mãe? Ele quer vender a casa, rapidamente. Disse que com o dinheiro da venda pode cobrir as dívidas. Júlia enxugou mais lágrimas. Mas eu não concordei. Disse que minha mãe morava lá, que não era justo. Foi quando ele simplesmente fez. Expulsou ela enquanto eu estava no banho. Quando saí, ela já estava na rua e a porta estava trancada. E você não fez nada. Eu tentei, gritei com ele, briguei, mas ele disse... A voz dela baixou para um sussurro. Ele disse que se eu não ficasse do lado dele, ele me deixaria sem nada, que ia inventar que eu era louca, me internar, que ia fazer eu nunca mais ver minha mãe. Camila sentiu um arrepio. Isso é abuso, Júlia. Você percebe isso? Eu sei. As lágrimas caíam livremente agora. Eu sei. Mas eu não sei como sair. Não tenho dinheiro, não tenho para onde ir. Larguei meu emprego, perdi contato com minhas amigas. Ele fez eu depender completamente dele. Você precisa de ajuda. Tem abrigos, tem... Eu sei, mas não é por isso que te chamei aqui. Júlia enxugou o rosto e olhou diretamente para Camila. Te chamei para te avisar. Rodrigo está planejando algo. Algo como? Não sei os detalhes. Mas ontem à noite ele estava no telefone com alguém. Um amigo dele que é policial, falando sobre resolver o problema da velha de uma vez por todas. O sangue de Camila gelou. O que exatamente você ouviu? Ele falou em inventar algum boletim de ocorrência. Alegar que minha mãe é perigosa, que tem problemas mentais, que precisa ser internada compulsoriamente. Júlia agarrou a mão de Camila. Você precisa protegê-la. Ele tem amigos em lugares importantes. Ele pode fazer isso acontecer. Mas sua mãe está lúcida, saudável. Ele vai inventar. Vai arrumar laudos falsos. Ele conhece gente. Médicos, policiais, juízes. O desespero na voz de Júlia era real. Por favor. Minha mãe não pode ser internada. Isso vai matá-la. Camila sentiu o peso da situação caindo sobre ela. Ela tinha se metido em algo muito maior do que imaginava. Júlia, você precisa testemunhar. Na defensoria. Contar tudo isso. Eu não posso. Se eu fizer isso, ele vai... Ele vai o quê? Te controlar pro resto da vida? Camila segurou a mão dela de volta. Júlia, sua mãe te criou sozinha. Trabalhou, lutou, deu tudo por você. E agora ela está na rua, dormindo no meu sofá, porque você não teve coragem de defendê-la. As palavras foram duras, mas necessárias. Júlia encolheu como se tivesse levado um tapa. Eu sei, ela sussurrou. Eu sei e me odeio por isso. Então faça a coisa certa agora. Testemunhe, ajude sua mãe a recuperar a casa dela, e depois a gente te ajuda a sair dessa situação também. Como? Eu não tenho dinheiro, não tenho... A defensoria também atende casos de violência doméstica, e o que ele está fazendo com você é violência doméstica, mesmo que não seja física. Camila apertou a mão dela. Mas primeiro, sua mãe. Você pode fazer isso por ela? Júlia ficou em silêncio por um longo momento. Camila podia ver a batalha interna acontecendo. Medo versus culpa versus amor. Eu vou pensar. Ela finalmente disse, se levantando. Mas por enquanto, por favor, cuida dela. E fica atenta. Rodrigo não vai desistir. Antes de sair, ela se virou. E Camila, obrigada. Por fazer o que eu não tive coragem de fazer. Quando Camila voltou para casa 1 hora depois, encontrou Dona Aparecida na cozinha fazendo comida. Tinha usado os poucos ingredientes que Camila tinha para fazer um ensopado simples. Miguel dormia tranquilo no berço. Tudo bem aqui? Camila perguntou. Tudo ótimo. Esse menino é um amor. Dona Aparecida sorriu. E pela primeira vez desde que Camila a conhecera, o sorriso alcançou os olhos. Você sabe, cuidar dele hoje me fez lembrar de quando a Júlia era bebê. De como éramos felizes, eu e ela. Apesar de todas as dificuldades. Camila não teve coragem de contar sobre o encontro com Júlia ainda. Não queria dar falsas esperanças. Mas naquela noite, depois que Dona Aparecida dormiu, Camila ligou para a doutora Paula da defensoria. Precisamos acelerar esse processo. Ela disse, tem algo acontecendo. Algo ruim. E contou tudo o que Júlia tinha revelado.
Doutora Paula ficou em silêncio por um momento. Vou pedir audiência de urgência, segunda de manhã. E Camila, documenta tudo. Qualquer ameaça, qualquer contato estranho. A gente pode precisar. As coisas estão esquentando. Será que Rodrigo vai conseguir internar Dona Aparecida? E Júlia vai ter coragem de testemunhar? Não sai daí. Domingo amanheceu tenso. Camila mal tinha dormido. Cada barulho na rua a fazendo pular. Miguel sentiu a tensão e passou a noite agitado, chorando mais que o normal. Você precisa descansar, Dona Aparecida disse de manhã, pegando o bebê no colo. Deixa eu cuidar dele hoje, você dorme. Mas Camila não conseguia dormir. Ficava pensando nas palavras de Júlia. Resolver o problema da velha de uma vez por todas. O que exatamente Rodrigo estava planejando? A resposta veio mais rápido do que ela esperava. Às 2 da tarde, bateram na porta. Forte, autoritário. Camila olhou pelo olho mágico e seu coração parou. 2 policiais uniformizados. Polícia, abra a porta. Com mãos trêmulas, ela abriu. Os 2 homens eram grandes, intimidadores. Um deles, um homem de uns 40 anos com barriga saliente, checou um papel na mão. Camila Santos, sou eu. Temos uma denúncia de que você está mantendo uma idosa contra a vontade dela aqui, Dona Aparecida Ferreira. O quê? Camila quase gritou. Isso é mentira. Ela está aqui porque quis. Vamos precisar falar com ela. Dona Aparecida apareceu atrás de Camila, segurando Miguel. O que está acontecendo? A senhora é a Aparecida Ferreira? Sou. Senhora, seu genro fez uma denúncia de que essa moça a sequestrou, que está mantendo a senhora aqui forçadamente. Sequestro. Dona Aparecida ficou pálida. Isso é ridículo. Ela me ajudou. Meu genro me expulsou de casa e ela me acolheu. É o que a senhora diz, mas precisamos verificar. A senhora está aqui por vontade própria? Completamente. O policial mais jovem, um rapaz de uns 25 anos, parecia desconfortável com a situação. Sargento, acho que é só um mal-entendido. Mas o mais velho, o da barriga, e Camila apostaria que era o tal amigo de Rodrigo, não estava convencido. Vamos precisar que a senhora venha conosco à delegacia a prestar esclarecimentos. Eu? Dona Aparecida segurou Miguel mais forte. Mas por quê? Procedimento padrão em casos de possível sequestro. Isso é perseguição. Camila finalmente encontrou sua voz. Vocês sabem muito bem que não tem sequestro nenhum aqui. O genro dela está tentando intimidar ela para desistir da ação da defensoria. O sargento a ignorou. Senhora Aparecida, por favor, venha conosco. Ela não vai a lugar nenhum sem mim, Camila disse firmemente. Você não tem autoridade para... Eu sou testemunha. Eu vi quando ele expulsou ela de casa e tenho o direito de acompanhar. O policial mais jovem interveio. Ela tem razão, sargento. Se há testemunha, ela pode acompanhar. O sargento bufou, irritado. Claramente as coisas não estavam saindo como Rodrigo planejara. Tudo bem, vocês 2 vêm e tragam o bebê também, já que aparentemente não tem ninguém para deixar ele. Na viatura, no caminho para a delegacia, Dona Aparecida sussurrou para Camila. É ele, não é? Meu genro está por trás disso. Com certeza, mas não se preocupa, a verdade vai aparecer. Camila esperava que estivesse certa. Na delegacia, elas foram separadas para depoimento. Camila foi primeiro, com Miguel no colo, porque o bebê chorava sempre que tentavam tirá-lo dela. A delegada que as atendeu era uma mulher de uns 50 anos, cabelos curtos grisalhos, expressão severa, mas justa. Delegada Ferreira, ela se apresentou. Então olhou para o boletim. Me explica essa história de sequestro. Camila contou tudo, desde quinta à tarde, quando viu Rodrigo expulsando Dona Aparecida, passando pela decisão de acolhê-la, a ida na defensoria, as ameaças, o bilhete, a conversa com Júlia. Delegada Ferreira ouvia atentamente, fazendo anotações. Você tem provas de alguma dessas alegações? Tenho o bilhete de ameaça que ele deixou na minha porta. Tenho os documentos que Dona Aparecida entregou na defensoria, provando que ela morava naquela casa há 60 anos. E tem vizinhos que viram quando ele a expulsou. Nomes desses vizinhos. Camila hesitou. Ela não tinha conversado com nenhum vizinho, mas tinha visto cortinas se mexendo, gente observando. Eu posso conseguir. Consegue, porque sem testemunhas além de você e da própria vítima, fica a palavra contra a palavra. Delegada Ferreira se recostou. O denunciante, Rodrigo Almeida, alega que Dona Aparecida está senil, que saiu de casa confusa e que você se aproveitou disso para trazê-la para cá com segundas intenções. Segundas intenções? Como que? Ela não tem dinheiro, não tem nada de valor. Eu só tentei ajudar. Ele alega que você está tentando manipulá-la para conseguir a casa dela. Camila ficou de queixo caído. Isso é absurdo. A casa já está no nome dele. Como eu ia conseguir? Ele diz que você vai convencê-la a contestar a transferência e então se nomear como herdeira ou algo assim. Mas isso não faz o menor sentido. Eu sei. Delegada Ferreira suspirou. E é exatamente por não fazer sentido que estou inclinada a acreditar em você. Mas preciso ouvir Dona Aparecida também.
Elas chamaram a idosa. Quando entrou, Dona Aparecida parecia ter envelhecido 10 anos em 1 hora, mas sua voz saiu firme quando começou a falar. Meu genro me expulsou de casa na quinta tarde, sem aviso prévio, sem chance de me defender. Jogou minhas roupas na calçada e bateu a porta na minha cara. As lágrimas começaram a cair, mas ela continuou. Eu fiquei ali, sem saber o que fazer. Se não fosse pela Camila, eu teria dormido na rua. Uma mulher de 82 anos, com problema no quadril, dormindo na rua. Por que seu genro fez isso? Porque quer vender a casa, está com dívidas, e eu estava no caminho. Mas a casa está no nome dele? Está. Minha filha me convenceu a transferir há 4 anos. Eu confiei. Agora vejo que foi um erro. A senhora está na casa da senhorita Camila por vontade própria. Completamente. Ela me salvou. Me deu comida, abrigo, dignidade. Coisas que minha própria família me negou. Delegada Ferreira fez mais algumas perguntas. Checou documentos, conferiu detalhes. Finalmente, ela se levantou. Vou arquivar esse boletim de sequestro. É claramente infundado. Mas vou abrir outro, por abandono de idoso contra Rodrigo Almeida. Sério? Camila mal podia acreditar. Sério, o que ele fez é crime, e vou dar uma ligadinha para o meu colega que recebeu a denúncia inicial. Ela olhou para o sargento que tinha levado elas. Quero entender por que ele achou apropriado trazer 2 mulheres e um bebê até aqui, sem verificar os fatos primeiro. O sargento empalideceu. Delegada, eu apenas... Você apenas seguiu ordens de quem? Do amigo Rodrigo? Sua voz era de gelo. Sai da minha delegacia e espera uma investigação interna. Quando finalmente saíram, já eram quase 6 da tarde. Tinham passado 4 horas na delegacia. Isso foi intenso, Camila disse exausta. Mas conseguimos. Dona Aparecida respondeu, e havia algo novo em sua voz. Força. Ele tentou nos intimidar, e não funcionou. No ônibus de volta, Camila checou o celular. Tinha 5 ligações perdidas de um número desconhecido. Quando tocou novamente, ela atendeu. Você vai se arrepender disso. A voz de Rodrigo era baixa, ameaçadora. Achou que ia me derrotar na delegacia? Isso está longe de terminar. Vou destruir vocês duas. Vou tirar tudo de você. Seu trabalho, sua casa, seu filho. Você está me ameaçando? Estou prometendo. E desligou. Camila olhou para Dona Aparecida, que tinha ouvido pelo viva voz. Miguel dormia tranquilo no colo dela, alheio ao perigo crescente. Ele não vai parar. Dona Aparecida disse suavemente. Eu sei, mas nós também não. Rodrigo cruzou a linha. Mas será que ele é capaz de cumprir as ameaças? O que mais ele vai tentar? A guerra está declarada. Segunda-feira amanheceu e Camila acordou para um mundo diferente. Tinha virado a madrugada postando sobre a situação de Dona Aparecida num grupo de Facebook do bairro. Quando checou pela manhã, a postagem tinha viralizado. 247 compartilhamentos, 1.582 comentários, 3.000 reações. E as pessoas estavam furiosas. Conheço esse Rodrigo. Ele tentou me empurrar um imóvel superfaturado ano passado. Minha mãe é amiga da Dona Aparecida. Ela é uma santa. Como podem fazer isso com ela? Isso é um absurdo. Onde posso ajudar? Mas no meio dos comentários solidários, havia outros, claramente de amigos de Rodrigo. Vocês não conhecem a história toda. A velha é problemática. Essa Camila só quer dinheiro. Estão sendo enganados. Cuidado com fake news, gente. Camila estava lendo os comentários quando Dona Aparecida acordou. Você contou para todo mundo? A idosa perguntou, olhando por cima do ombro dela. Contei. Espero que não se importe. Mas pensei, quanto mais gente souber, mais difícil fica para o Rodrigo fazer algo. Foi esperto. Dona Aparecida sorriu levemente. Luz do sol é o melhor desinfetante, como dizem. Às 9 horas, elas estavam na defensoria novamente. Doutora Paula as recebeu com notícias. Consegui a audiência de urgência. É na sexta-feira, daqui 4 dias. O juiz vai decidir sobre a reintegração de posse. Tão rápido? Camila ficou surpresa. O caso da delegacia ajudou. Mostra um padrão de abuso e intimidação. Isso fortalece nosso argumento. Doutora Paula olhou para Dona Aparecida. Mas vamos precisar de testemunhas. Vizinhos que viram a expulsão. Alguém que possa corroborar sua história. Eu não conheço os vizinhos? Dona Aparecida começou. Mas eu posso encontrar eles. Camila interrompeu.
Vou até a rua. Vou bater de porta em porta se necessário. Cuidado, Rodrigo ainda mora lá. Ele pode tentar algo. Eu vou com ela, uma voz disse atrás delas. Elas se viraram. Era uma mulher de uns 35 anos, cabelos cacheados, expressão determinada. Desculpe entrar assim. A recepcionista deixou eu passar. Meu nome é Tatiana. Eu vi seu post no Facebook, Camila, e eu sou jornalista. Quero cobrir essa história. Jornalista, Camila repetiu. Do portal de notícias local. Histórias como essas precisam ser contadas. Quantos idosos estão sendo expulsos de suas casas por parentes gananciosos? Quantos casos como o de Dona Aparecida nunca chegam na justiça? Tatiana se sentou sem ser convidada. Eu quero fazer uma reportagem, completa, com entrevistas, fotos, documentos. E se vocês me deixarem, eu vou com você buscar essas testemunhas. Uma jornalista batendo na porta tem mais peso que uma pessoa comum. Doutora Paula e Camila trocaram olhares. Isso pode ajudar, a advogada disse lentamente. Pressão da mídia é poderosa. Mas pode deixar Rodrigo ainda mais furioso, Camila contra-argumentou. Ele já está furioso. Já ameaçou você, já tentou usar a polícia contra vocês. Tatiana se inclinou para frente. Olha, vocês podem continuar lutando essa batalha sozinhas, na sombra, esperando que a justiça funcione. Ou podem tornar isso público e fazer com que a cidade inteira fique de olho. O que vocês acham que vai proteger mais a Dona Aparecida? Ela tinha um ponto. Dona Aparecida foi quem decidiu. Vamos fazer. Vamos contar a história. Se isso pode ajudar outros idosos na mesma situação, vale a pena. Na tarde daquele mesmo dia, Camila, Tatiana e, curiosamente, mais 3 pessoas do grupo de Facebook foram até a rua onde ficava a casa de Dona Aparecida. O carro de Rodrigo não estava na garagem. Boa. Começaram pela casa ao lado. Uma senhora de uns 60 anos atendeu. Oi, boa tarde. A senhora conhece Dona Aparecida que morava aqui ao lado? A mulher olhou desconfiada. Conheço. Por quê? Ela foi expulsa de casa na quinta passada pelo genro. A senhora viu alguma coisa? O rosto da vizinha se fechou. Não sei de nada. Não me meto em confusão de família alheia. E fechou a porta. Bem, essa não vai testemunhar, Tatiana murmurou. Tentaram a casa da frente. Um senhor idoso atendeu. Dona Aparecida? Claro que conheço. Mora aqui há 60 anos, desde que me mudei para cá também. Seu rosto ficou preocupado. O que aconteceu com ela? Quando explicaram, o homem ficou vermelho de raiva. Aquele genro dela sempre foi metido, cheio de frescura, mal cumprimentava os vizinhos. Ele bufou. Vi sim quando ele expulsou ela. Estava regando meu jardim e ouvi os gritos. Vi quando ele jogou a mala dela na calçada. Fiquei horrorizado. Quis intervir, mas minha esposa me segurou. Disse para não me meter. O senhor toparia testemunhar isso num tribunal? Topo. Com prazer. Aquilo foi uma barbaridade. Mais uma casa. Mais um vizinho solidário. Uma mulher de 50 anos que também tinha visto a cena e ficado indignada. Em 2 horas, tinham 4 testemunhas dispostas a falar. E Tatiana tinha tirado fotos, feito entrevistas, gravado áudios. Vou publicar a matéria amanhã, ela disse quando voltavam. Preparadas? Preparadas, Camila respondeu, mas seu estômago estava embrulhado. No dia seguinte, terça, a reportagem foi ao ar, com fotos de Dona Aparecida, da casa, prints dos comentários nas redes sociais. O título era impactante. Expulsa aos 82 anos. Idosa é colocada na rua pelo próprio genro e encontra abrigo em desconhecida. A matéria viralizou. Em poucas horas, tinha 50 mil visualizações. Emissoras de TV entraram em contato querendo entrevistar Dona Aparecida, e o telefone de Camila não parava de tocar. Pessoas querendo doar dinheiro, comida, roupas, advogados se oferecendo para ajudar gratuitamente, psicólogos oferecendo terapia. Olha isso, Camila mostrou para Dona Aparecida. As pessoas são boas, a maioria das pessoas é boa. Mas nem todo mundo estava feliz. Na tarde de terça, Camila foi comprar leite para Miguel no mercadinho da esquina. Quando voltava, um carro freou bruscamente ao lado dela. Rodrigo saiu como uma tempestade. Você, ele apontou o dedo na cara dela. Você destruiu minha vida, minha reputação. Por causa daquela sua matéria de merda, perdi 3 clientes hoje, 3! Não encosta em mim, Camila disse, se afastando, o coração disparado. Ou o quê? Vai fazer o quê? Ele deu um passo ameaçador. Mas então, do nada, seu Marcos, dono do mercadinho, apareceu.
e com ele 2 outros homens do bairro. Algum problema aqui, Camila? Seu Marcos perguntou, se posicionando entre ela e Rodrigo. Rodrigo olhou ao redor. Estava em desvantagem numérica, e havia gente filmando com o celular das janelas. Isso não acabou, ele cuspiu as palavras. Você vai pagar, sua vagabunda intrometida. Chega de ameaça, seu Marcos disse firmemente. Sai daqui antes que a gente chame a polícia. A de verdade, não seu amiguinho corrupto. Rodrigo voltou pro carro, bateu a porta com força e saiu em disparada, quase atropelando um cachorro. Você está bem? Seu Marcos perguntou. Camila estava tremendo. Estou, obrigada. A comunidade inteira estava ao seu lado, viu? E da Dona Aparecida. Esse cara não vai encostar um dedo em vocês. Naquela noite, Camila mal conseguiu comer. A realidade estava se tornando assustadora. Rodrigo estava perdendo o controle, e pessoas que perdem o controle são perigosas. Talvez a gente devesse desistir, Dona Aparecida disse suavemente, vendo o estado de Camila. O quê? Não! Depois de tudo isso? Eu não quero que você seja machucada por minha causa. Você e o Miguel, vocês são novos, têm vida toda pela frente. Essa casa é só um prédio. Não é só um prédio. É sua história, sua dignidade, sua casa. Camila segurou as mãos da idosa. E além disso, se a gente desistir agora, ele vence e vai continuar fazendo isso com outras pessoas. Mas eu estou com medo. Eu também. Mas medo é sinal de que estamos vivos, de que estamos lutando por algo que importa. Na 4ª noite, véspera da audiência, Júlia ligou novamente. Eu vou testemunhar, ela disse sem preâmbulos. O quê? Amanhã, na audiência, eu vou contar a verdade sobre como foi a transferência da casa, sobre como Rodrigo manipulou tudo. Sua voz estava trêmula, mas determinada. Eu li a matéria, vi os comentários, vi o que minha mãe está passando, e eu não aguento mais. Júlia, você tem certeza? Seu marido vai... Eu sei o que ele vai fazer, mas eu não me importo mais. Cansei de ter medo, cansei de ser covarde. Onde você está? Na casa da minha prima. Saí de casa hoje com só a roupa do corpo. Ele ainda não sabe. Júlia finalmente vai fazer a coisa certa. Será que o testemunho dela vai ser suficiente? A audiência é amanhã, não perde. Sexta-feira, dia da audiência. Camila mal tinha dormido. Miguel tinha passado a noite agitado, como se sentisse a tensão no ar. Quando finalmente pegou no sono às 4 da manhã, Camila ficou acordada, olhando para o teto, rezando para que tudo desse certo. Às 7, doutora Paula enviou uma mensagem. Nos encontramos no fórum às 9. Júlia confirmou presença. Temos chance real. Dona Aparecida estava vestindo sua melhor roupa, uma saia azul marinho e blusa branca que Camila tinha ajudado ela a lavar e passar. Ela tinha prendido os cabelos brancos num coque impecável. Parecia digna, forte. Como está se sentindo? Camila perguntou enquanto preparava um café. Nervosa, mas também aliviada. Finalmente vamos resolver isso, de um jeito ou de outro. No fórum havia mais gente do que Camila esperava. As testemunhas vizinhas estavam lá. Tatiana, a jornalista, com câmera. Seu Marcos e outros moradores do bairro de Camila que vieram em solidariedade. E Júlia, pálida, magra, mas presente. Mãe, Júlia sussurrou ao ver Dona Aparecida. Filha, foi tudo o que Dona Aparecida conseguiu dizer antes de começar a chorar. Elas se abraçaram ali, no corredor do fórum, enquanto todos respeitosamente se afastavam para dar espaço. Me desculpa, Júlia chorava. Me desculpa por ter sido fraca, por não ter te defendido. Shhh! Você tá aqui agora. É o que importa. Quando entraram na sala de audiência, Rodrigo já estava lá, com 3 advogados de terno caro. Ele olhou para Júlia com uma expressão que misturava choque e fúria absoluta. O juiz entrou, Dr. Carlos Mendes, um homem de uns 55 anos com expressão severa. Todos de pé. Todos se levantaram. Podem sentar. Estamos aqui para a audiência de reintegração de posse no caso Aparecida Ferreira versus Rodrigo Almeida. Doutora Paula, pode começar. Doutora Paula se levantou com pilhas de documentos. Vossa Excelência, minha cliente, Dona Aparecida Ferreira, de 82 anos, morou na propriedade em questão por 60 anos. Ela e seu falecido marido compraram a casa em 1965, criaram sua filha lá, construíram toda uma vida. Ela começou a mostrar documentos, escritura original, contas antigas com o nome de Antônio e Aparecida, fotos da família na casa ao longo das décadas. Em 2020, sob alegação de questões fiscais, a filha da minha cliente, Júlia Ferreira Almeida, foi convencida pelo réu, seu marido, a transferir a propriedade para o nome dele. Minha cliente, confiando na família, concordou com a transferência.
Objeção. Um dos advogados de Rodrigo se levantou. A transferência foi legal, devidamente registrada em cartório. Ninguém está questionando a legalidade formal da transferência neste momento, doutora Paula contra-argumentou. Estamos questionando a expulsão sumária e ilegal de uma idosa de 82 anos da residência onde morava há 6 décadas. O juiz acenou para ela continuar. No dia 19 de outubro deste ano, quinta-feira, por volta das 14 horas, o réu Rodrigo Almeida expulsou fisicamente Dona Aparecida da residência. Jogou suas roupas na calçada, proferiu insultos e bateu a porta na cara dela. Temos testemunhas oculares. Foi a vez dos vizinhos deporem. Um por um, contaram o que viram e ouviram. O senhor que estava regando o jardim, a mulher que viu da janela, todos corroborando a mesma história. Rodrigo ficava cada vez mais vermelho, os punhos cerrados. Então foi a vez de Júlia. Ela subiu ao pequeno púlpito de testemunhas com pernas trêmulos, colocou a mão sobre a Bíblia e jurou dizer a verdade. Senhora Júlia, doutora Paula começou gentilmente, pode nos contar como foi a transferência da propriedade em 2020? Júlia respirou fundo. Meu marido, o réu, me convenceu de que seria melhor para questões de imposto ter a casa no nome dele. Disse que poderíamos economizar dinheiro. Eu acreditei, mas agora percebo que havia outras intenções. Que intenções? Ele tinha investido dinheiro em negócios arriscados. Estava perdendo. Queria a casa como garantia para empréstimos. Sua voz ficou mais firme. E quando minha mãe começou a questionar as decisões dele, quando ela percebeu o que estava acontecendo, ele decidiu se livrar dela. Mentirosa, Rodrigo gritou, se levantando. Silêncio, o juiz bateu o martelo. Senhor Rodrigo, mais um surto desses e o senhor vai ser retirado da sala. Rodrigo se sentou, respirando pesado, os advogados tentando acalmá-lo. Continue, senhora Júlia. No dia 19, eu estava em casa quando ouvi gritos. Quando saí do quarto, vi meu marido arrastando minha mãe para fora de casa. Ela implorava, tentava se segurar na porta. Ele jogou a mala dela na calçada e bateu a porta. Lágrimas escorriam pelo rosto de Júlia agora. Eu tentei abrir, tentei sair para ajudar ela, mas ele me trancou dentro. Disse que se eu saísse, se eu defendesse minha mãe, ele faria eu pagar. Como assim pagar? Ele ameaçou me deixar sem nada, me internar dizendo que eu era louca. Disse que tinha amigos policiais e médicos que me ajudariam a sumir. Júlia olhou diretamente para Rodrigo. Eu tive medo, mas agora percebo que o medo estava me fazendo ser cúmplice de algo horrível. Foi a vez de Rodrigo se defender. Seus advogados tentaram argumentar que a casa era legalmente dele, que ele tinha direito de decidir quem morava lá, que Dona Aparecida estava se tornando difícil de conviver. Difícil como? O juiz perguntou. Ela começou a ficar esquecida, confusa. Era perigoso deixá-la sozinha em casa. Vossa Excelência, doutora Paula interveio. Tenho aqui laudo médico recente de Dona Aparecida. Ela foi examinada esta semana por geriatra. Está completamente lúcida, sem nenhum sinal de demência ou problema cognitivo. Ela entregou o documento ao juiz, que o leu atentamente. O laudo é claro. Não há nada de errado com as faculdades mentais da autora. O juiz olhou para Rodrigo com desaprovação. Rodrigo, o senhor expulsou uma idosa lúcida, saudável, da casa onde ela morava há 60 anos. Jogou-a literalmente na rua. Isso não é só moralmente reprovável, é crime de abandono de idoso. Mas, Vossa Excelência? Não terminei. O juiz continuou. Vossa Severa. O senhor então tentou usar amigos na polícia para intimidar tanto a idosa quanto a pessoa que a acolheu. Fez ameaças, tentou manipular o sistema. Ele folheou os documentos, leu os depoimentos das testemunhas, o boletim de ocorrência da delegacia, tudo. Minha decisão é a seguinte: defiro o pedido de reintegração de posse. Dona Aparecida Ferreira está autorizada a retornar imediatamente à residência. O réu Rodrigo Almeida tem 48 horas para devolver as chaves e permitir o acesso total dela à propriedade. Mas a casa é minha, Rodrigo gritou, levantando novamente. A casa pode estar no seu nome no papel, mas durante os próximos procedimentos legais questionando a transferência, Dona Aparecida tem direito de permanecer lá. É a casa dela há 60 anos. O senhor está casado com a filha dela há 5. Faça as contas. O juiz bateu o martelo. Além disso, estou encaminhando este caso ao Ministério Público para investigação de abandono de idoso, cárcere privado da esposa e uso indevido de influência policial. Audiência encerrada. Camila mal podia acreditar. Elas tinham vencido.
Dona Aparecida estava chorando, Júlia estava chorando, doutora Paula sorria amplamente. Do outro lado, Rodrigo estava roxo de raiva. Seus advogados tentavam acalmá-lo, mas ele empurrou um deles e saiu da sala pisando duro. No corredor, uma pequena celebração se formou. Os vizinhos, os moradores do bairro de Camila, todos parabenizando Dona Aparecida. "Você conseguiu", Camila disse, abraçando a idosa. "Conseguiu sua casa de volta." "Nós conseguimos", Dona Aparecida corrigiu. "Sem você, eu estaria na rua até hoje." Júlia se aproximou timidamente. "Mãe, eu posso ir com você? De volta para casa?" Dona Aparecida segurou o rosto da filha. "Aquela sempre foi sua casa também, minha filha. Claro que pode." "Mas Rodrigo tem 48 horas para sair. Até lá a gente fica num hotel. A defensoria vai ajudar a garantir que ele cumpra a ordem." "Vitória, mas será que Rodrigo vai aceitar isso pacificamente? Ainda faltam 2 capítulos e as coisas não terminaram. Fica comigo." Polícia vai ter que tirar ele. Na segunda-feira, uma viatura policial foi até a casa. Mas dessa vez não era o amigo corrupto de Rodrigo. Era uma equipe séria, com mandado judicial em mãos. Camila, Dona Aparecida, Júlia e doutora Paula estavam lá. E Tatiana, filmando tudo para a reportagem de acompanhamento. Quando bateram na porta, Rodrigo atendeu. Ele estava desarrumado, com barba por fazer, olhos vermelhos. Parecia não ter dormido. "Eu não vou sair", ele disse antes mesmo que falassem qualquer coisa. O policial, um tenente de uns 45 anos, mostrou o mandado. "Senhor Rodrigo, o senhor está em desacato de ordem judicial. Pode sair por bem ou vamos ter que removê-lo à força." "Essa casa é minha. Eu paguei por ela. Eu mantive ela." "O senhor não pagou nada", Júlia disse, dando um passo à frente. Sua voz estava mais forte agora, sem o tremor de medo. "Essa casa foi comprada pelo meu pai com suor de décadas de trabalho. Você só colocou ela no seu nome através de manipulação." "Você", Rodrigo apontou para a esposa, "sua traidora, depois de tudo que eu fiz por você." "Tudo que você fez? Você me controlou, me isolou, me fez ter medo da minha própria sombra." Júlia estava chorando, mas não recuou. "Você expulsou minha mãe de casa, uma mulher de 82 anos. Que tipo de monstro faz isso? Eu fiz isso porque ela estava no caminho, porque eu precisava do dinheiro." As palavras saíram antes que ele pudesse filtrar. Todos ouviram, e Tatiana filmou tudo. O tenente balançou a cabeça. "Senhor Rodrigo, pela última vez, saia da casa voluntariamente." Rodrigo olhou ao redor, para os policiais, para Dona Aparecida, para a ex-esposa, porque agora já era claro que o casamento acabara. Para as câmeras. "Vocês não viram o último de mim", ele disse baixo, ameaçador. Mas juntou algumas roupas numa mochila e saiu, empurrando todo mundo no caminho. Quando finalmente estava na rua, o tenente entregou as chaves para Dona Aparecida. "A casa é sua novamente, senhora." Com mãos trêmulas, Dona Aparecida pegou as chaves. Júlia segurou seu braço para apoio. Juntas, elas abriram a porta. A casa estava destruída. Rodrigo tinha quebrado coisas. Fotos de família estavam rasgadas no chão. Móveis virados, paredes pichadas com insultos. "Meu Deus", Júlia sussurrou. Mas Dona Aparecida apenas respirou fundo. "É só coisa. Pode ser consertada. O importante é que estamos em casa." Ela entrou devagar, apoiada na bengala, olhando ao redor da casa onde tinha passado 60 anos de vida. Lágrimas escorriam pelo rosto enrugado. "Antônio", ela sussurrou para o espírito do falecido marido. "Voltei para casa, amor. Voltei." Nos dias seguintes, uma operação de limpeza e reforma começou. Os vizinhos que tinham testemunhado ajudaram. Gente do bairro de Camila também apareceu. Pintaram paredes, consertaram móveis, organizaram o que tinha sido destruído pela raiva de Rodrigo. Camila ia todos os dias depois do trabalho, levando Miguel. O bebê parecia adorar a casa grande, engatinhando pelos cômodos, trazendo vida nova para aqueles espaços. "Você devia morar aqui", Dona Aparecida disse um dia, enquanto tomava um café na cozinha recém-pintada. "O quê?",
Você e o Miguel têm quarto de sobra e eu me acostumei com vocês, com a companhia, com o choro de bebê de madrugada, acredita? Ela sorriu. A casa ficou viva de novo com vocês aqui. Camila sentiu o coração apertar. Dona Aparecida, pensa pelo lado prático também. Você paga aluguel naquela kitnet, certo? Aqui você não pagaria nada. Poderia economizar, fazer um pé de meia para o Miguel e eu teria companhia. Seria bom para todos nós. Mas Júlia mora aqui agora também. E tem espaço para todo mundo. Casa grande, família grande. Dona Aparecida pegou a mão de Camila. Você me salvou quando eu mais precisei. Deixa eu retribuir agora. Camila olhou pela janela da cozinha. Jardim espaçoso onde Miguel poderia brincar. Quartos suficientes. Segurança. Comunidade. Eu aceito, ela disse, sorrindo, com uma condição. Qual? A gente divide as despesas. Eu não quero ser peso para ninguém. Trato feito. E assim, 2 semanas depois da audiência, Camila e Miguel se mudaram para casa. Era estranho no começo. Ela nunca tinha morado numa casa tão grande, mas logo pareceu natural. Júlia conseguiu emprego como professora de novo. Começou terapia para lidar com os anos de abuso psicológico. Estava dando entrada no divórcio. Ele está quieto demais, Júlia comentou uma noite durante o jantar. Quem? Rodrigo? Camila perguntou. Desde que saiu daqui não tentou contato nenhum, nenhuma ameaça, nenhuma ligação. Não é o estilo dele. Talvez ele finalmente aceitou que perdeu. Mas Júlia balançou a cabeça. Você não conhece ele como eu conheço. Ele não aceita perder. Está planejando algo. A resposta veio na semana seguinte. Camila estava no supermercado quando encontrou uma ex-cliente. A mulher desviou o olhar, claramente desconfortável. Tudo bem? Camila perguntou. Olha, Camila, eu ouvi umas coisas sobre você. Que coisas? Que você está sendo investigada por algo, que tem processo por apropriação indébita, que manipulou aquela idosa para ficar com a casa dela. A mulher falou rápido, sem olhar nos olhos. Não sei se é verdade, mas vários clientes estão comentando. Camila sentiu o sangue gelar. Isso é mentira. Quem está espalhando isso? Mas ela já sabia a resposta. Rodrigo. Quando chegou em casa, checou suas redes sociais. Tinha várias mensagens de clientes cancelando agendamentos, todas com desculpas vagas, mas o mesmo teor. Tinham ouvido coisas, não queriam se envolver. Ele está destruindo sua reputação, Júlia disse quando Camila contou. É exatamente o que ele faria. Se não pode ter a casa, vai fazer todo mundo sofrer. Mas está funcionando. Já perdi metade das minhas clientes essa semana. A gente processa ele por difamação. Com que dinheiro? Com que tempo? Camila estava à beira das lágrimas. Eu preciso trabalhar, preciso sustentar meu filho. Dona Aparecida entrou na sala nesse momento. Ela tinha ouvido tudo. Deixa comigo, ela disse, com uma determinação surpreendente. Dona Aparecida, eu disse que ia retribuir o que você fez por mim. Chegou a hora. O que Dona Aparecida está planejando? Como elas vão combater Rodrigo dessa vez? A batalha continua. Na manhã seguinte, Dona Aparecida acordou cedo e fez uma ligação. Tatiana, sou Aparecida. Preciso de você novamente. A jornalista chegou em 1 hora, câmera em mãos. Vamos fazer uma reportagem de acompanhamento, Dona Aparecida explicou. Mas dessa vez, vamos expor tudo. Cada mentira que Rodrigo está espalhando. Cada tentativa de destruir a reputação da Camila. Vamos mostrar quem ele realmente é. Mas isso vai deixá-lo ainda mais furioso, Camila protestou. Deixa. Ele já está fazendo pior. Ao menos agora, a verdade vai estar lá fora. A reportagem foi ao ar 2 dias depois. Era devastadora para Rodrigo. Tatiana tinha investigado a fundo. Descobriu que ele devia mais de R$200 mil para agiotas, que tinha perdido dinheiro em esquemas de pirâmide, que estava sendo processado por 3 clientes por fraude imobiliária. A matéria incluía entrevistas com essas vítimas, um casal idoso que tinha sido enganado numa compra de imóvel, uma mulher que perdeu as economias da vida, todos contando histórias similares. Rodrigo charmoso no início, promessas milagrosas e depois desaparecimento com o dinheiro. E claro, a história de Dona Aparecida e Camila, agora com mais detalhes, as ameaças, a tentativa de difamação, tudo documentado. A reportagem terminou com Dona Aparecida olhando diretamente para a câmera. Rodrigo Almeida tentou me tirar da minha casa, tentou destruir a mulher que me salvou, mas nós não vamos deixar. E para outros idosos que estão passando pela mesma coisa, saibam, vocês têm direitos, vocês têm valor, não deixem ninguém dizer o contrário. A matéria viralizou novamente, mas dessa vez o tom era diferente.
Não era só simpatia, era indignação coletiva, e a reação foi imediata. O Conselho de Corretores de Imóveis abriu processo ético contra Rodrigo. As clientes de Camila que tinham cancelado voltaram a ligar, pedindo desculpas, dizendo que tinham sido enganadas. Novos clientes apareceram, querendo apoiar a manicure heróico, como alguns a chamavam. Mas Rodrigo também reagiu. Ele entrou com processo de difamação contra Tatiana e o portal de notícias, contra Dona Aparecida, contra Camila. Estão arruinando minha imagem, ele alegava nos documentos, espalhando mentiras. Mas não são mentiras, doutora Paula disse quando se reuniram para discutir. Tudo na reportagem é verificável, tem provas. Ele sabe disso, está só tentando intimidar, fazer vocês gastarem tempo e dinheiro em processos. Camila sentiu o peso da situação. Mesmo vencendo, mesmo conseguindo a casa de volta para Dona Aparecida, a batalha continuava. Seria sempre assim? Foi quando Júlia teve uma ideia. A conta bancária conjunta, ela disse de repente, durante o jantar. O quê? Todas olharam para ela. Quando eu ainda trabalhava, antes de Rodrigo me convencer a largar, eu tinha uma conta bancária. Depois que ele colocou a casa no nome dele, ele insistiu em fazer uma conta conjunta comigo. Disse que era para facilitar. Mas eu mantive minha conta antiga, só não usava mais. E daí? E daí que eu tenho acesso aos extratos da conta conjunta. Todos os movimentos financeiros dele dos últimos 4 anos. Júlia se inclinou para frente, olhos brilhando. Incluindo os pagamentos para agiotas, as tentativas de empréstimos fraudulentos, tudo. Doutora Paula quase pulou da cadeira. Júlia, isso é ouro. Com esses extratos podemos provar má-fé na transferência da casa. Podemos provar que ele estava desesperado financeiramente e manipulou a situação. Mas é legal usar esses extratos? Camila perguntou. Se é conjunta, é. Júlia tem tanto direito aos documentos quanto ele. Na semana seguinte, armadas com os extratos bancários, elas voltaram à defensoria. Doutora Paula protocolou uma nova ação, anulação da transferência da propriedade por má-fé e coação. Os documentos mostravam claramente: Rodrigo estava falido em 2020 quando convenceu Júlia a transferir a casa. Ele usou a propriedade como garantia para empréstimos ilegais. Havia pagamentos suspeitos, movimentações estranhas. Com isso, temos caso sólido, doutora Paula disse. A casa pode voltar para o nome original, ou pelo menos para o nome de Júlia. Eu quero que volte para o nome da minha mãe, Júlia disse imediatamente. É dela, sempre foi. Quando Rodrigo foi notificado da nova ação, ele finalmente quebrou. Apareceu na casa às 11 horas da noite, bêbado, socando o portão. Júlia! Júlia, seu lixo! Você me traiu, roubou meus documentos! As luzes da vizinhança se acenderam. Pessoas abriram janelas. Você vai pagar! Todas vocês vão pagar! Camila já tinha ligado para a polícia. Chegaram em 5 minutos. Rodrigo tentou resistir, empurrou um policial, começou a gritar obscenidades. Foi preso por desacato, perturbação da ordem e violação de medida protetiva, porque já havia uma contra ele se aproximar de Júlia. Enquanto era levado, algemado, no banco de trás da viatura, ele gritava: "Isso não acabou! Não acabou!" Mas todos sabiam que, na verdade, para ele já tinha acabado. Nos meses seguintes, várias coisas aconteceram. A ação de anulação da transferência foi aceita. A casa voltou oficialmente para o nome de Dona Aparecida. Rodrigo foi condenado por abandono de idoso, 2 anos de prisão, a cumprir em regime semiaberto. O Conselho de Corretores cassou sua licença profissional. Ele não poderia mais trabalhar na área. O divórcio de Júlia foi finalizado. Ela não pediu pensão, não quis nada dele, só queria distância. E algo inesperado. Uma das vítimas de fraude de Rodrigo conseguiu provar que ele tinha desviado dinheiro. Ele foi condenado também por estelionato. A pena aumentou para 5 anos. Camila acompanhou o julgamento final. Viu Rodrigo sendo levado, não mais arrogante, não mais ameaçador. Apenas um homem quebrado que tinha perdido tudo por ganância. Ela sentiu não alegria, mas algo parecido com justiça sendo feita. Você está bem? Dona Aparecida perguntou depois, quando voltavam para casa. Estou. Só pensando, ele tinha tudo. Tinha esposa, tinha sogra que o acolheu como família, tinha uma vida confortável. E jogou tudo fora por quê? Por dinheiro que nem tinha mais? Ganância cega as pessoas, Dona Aparecida disse sabiamente. Faz elas esquecerem do que realmente importa. Quando chegaram em casa, Júlia tinha preparado o jantar. Miguel engatinhava pela sala, perseguindo Bola. A casa cheirava a comida caseira. É aqui, Camila pensou. Isso é o que importa. Família. Não de sangue necessariamente, mas de escolha, de amor, de cuidado mútuo. Naquela noite, depois que todos dormiram,
Camila foi até o quarto de Miguel. Observou seu filho dormindo, tão pequeno, tão inocente. Você nunca vai passar pelas dificuldades que passei, ela sussurrou. Você tem família agora. Tem avó, tem tia, tem gente que te ama de verdade. E pela primeira vez em muito tempo, Camila se sentiu completamente em paz. Rodrigo finalmente pagou, mas ainda tem mais um capítulo, o final. O que o futuro reserva para essa família construída pelo amor. 6 meses depois. A casa de Dona Aparecida estava transformada. Não fisicamente, ainda era a mesma construção de 1965, mas a energia era completamente diferente. O jardim, antes meio abandonado, agora florescia com rosas que Dona Aparecida cuidava toda manhã. A sala tinha brinquedos de Miguel espalhados. A cozinha vivia cheia, com Júlia testando novas receitas nos fins de semana. Camila tinha expandido seu negócio de manicure. Agora tinha 3 ajudantes e atendia em casa mesmo. Dona Aparecida tinha insistido em transformar um dos quartos em salão improvisado. Ela chamava de Espaço Camila. As clientes adoravam vir ali, não só pelo serviço, mas pela energia acolhedora da casa. Miguel tinha completado 1 ano. Estava começando a dar os primeiros passos, sempre sob o olhar vigilante de sua vovó Cida, como ele já tentava falar. Júlia tinha voltado a lecionar, mas mais que isso, tinha encontrado uma paixão nova, trabalhar com vítimas de violência doméstica. Dava palestras, participava de grupos de apoio, ajudava outras mulheres a saírem de relacionamentos abusivos. Se eu conseguir, qualquer uma consegue, ela sempre dizia. Numa tarde de sábado, Camila estava no jardim com Miguel quando Tatiana apareceu. Oi, trouxe uma surpresa. Que surpresa? Tatiana mostrou o tablet. Era a capa de uma revista nacional. E lá estavam elas, Camila, Dona Aparecida e Júlia, abraçadas na frente da casa. O título, A Família que se Escolheu. Como uma mãe solteira, uma idosa abandonada e uma mulher abusada construíram um lar baseado em amor. Nossa história virou capa de revista nacional. Camila mal podia acreditar. Não só isso, o artigo está sendo compartilhado em tudo quanto é lugar. Vocês viraram um símbolo de resistência, de solidariedade feminina, de família moderna. Tatiana sorria orgulhosa. E tem mais, uma editora quer transformar isso em livro. Querem ouvir suas histórias completas, publicar, usar o dinheiro para ajudar mais mulheres em situações similares. Um livro? Dona Aparecida tinha aparecido na porta. Sobre nós? Sobre vocês. Sobre quantas outras Aparecidas existem por aí sendo expulsas de casa. Quantas Camilas fazem o certo mesmo quando difícil. Quantas Júlias estão presas em relacionamentos por medo. As 3 mulheres se olharam. Vamos fazer, Júlia decidiu. Se nossa história pode ajudar alguém, vale a pena. A notícia da revista e do futuro livro trouxe atenção renovada, mas também trouxe algo inesperado, pessoas querendo ajudar. Um advogado se ofereceu para criar uma ONG focada em idosos vítimas de abandono familiar. Usaria o caso de Dona Aparecida como exemplo de que é possível lutar e vencer. Uma psicóloga ofereceu sessões gratuitas para vítimas de violência doméstica, inspirada na história de Júlia. E várias mães solteiras entraram em contato com Camila, querendo saber como ela conseguiu se reerguer, como conseguiu criar filhos sozinha e ainda ajudar outros. Eu não fiz nada demais, Camila sempre respondia, mas Dona Aparecida discordava. Você fez tudo, fez o que muita gente não tem coragem de fazer. Uma tarde, 3 meses depois da revista, uma mulher apareceu na porta. Era magra, pálida, com hematomas mal disfarçados por maquiagem. Tinha uma criança de uns 3 anos pela mão. Você é a Camila? Ela perguntou, voz trêmula. Sou. Eu li sobre você, sobre como ajudou Dona Aparecida. E eu preciso de ajuda. Meu marido, ele... Ela começou a chorar. Camila não hesitou. Entra, vamos conversar. E assim começou algo novo. A casa virou ponto de apoio informal para mulheres em situação de risco. Júlia usava seus contatos para encaminhar para abrigos oficiais, terapeutas, advogados. Camila oferecia trabalho temporário, ajudava com CV, dava referências. Dona Aparecida oferecia sua sabedoria de vida, seus conselhos e, principalmente, ouvidos que escutavam sem julgar. Não era perfeito, não resolviam todos os problemas, mas faziam diferença. Em novembro, 1 ano depois daquela quinta-feira fatídica, quando tudo começou, fizeram uma festa.
Convidaram todos que tinham ajudado, os vizinhos que testemunharam, doutora Paula da Defensoria, Tatiana, seu Marcos e outros do bairro de Camila, até dona Vera que cuidava de Miguel nos primeiros dias. Era uma tarde linda, sol brilhante, céu azul, jardim florido. Miguel corria pelo gramado perseguindo bolhas de sabão que dona Aparecida soprava. Júlia estava na churrasqueira conversando com visitantes. Camila circulava oferecendo bebidas. Quem diria, né? Seu Marcos comentou, olhando ao redor. 1 ano atrás, essa casa estava vazia, triste. E olha agora. Virou lar de verdade, doutora Paula concordou. À tarde, dona Aparecida pediu atenção. Gente, quero dizer algumas palavras. Ela se levantou, apoiada na bengala, mas firme. 1 ano atrás, eu achei que minha vida tinha acabado. Minha própria família me jogou fora, literalmente na rua. Eu pensei, é assim que termina? Sozinha, abandonada, sem valor? Ela olhou para Camila. Mas então apareceu essa moça, essa mãe guerreira que mal me conhecia e decidiu ajudar mesmo assim. E ela não só me deu abrigo, me deu dignidade de volta. Lágrimas começaram a escorrer. Depois, minha filha encontrou coragem, saiu de uma situação horrível e começou de novo. E juntas, nós 3 construímos algo que nem o sangue garantia, uma família de verdade. Ela ergueu o copo de suco. Então eu brindo a todas as pessoas aqui, a todos que acreditaram em nós, que nos apoiaram, que mostraram que ainda existe bondade nesse mundo. E brindo especialmente à Camila, à Júlia e ao pequeno Miguel. Vocês são minha família, a família que eu escolhi e que me escolheu de volta. A família, todos repetiram, erguendo copos. Camila estava chorando, Júlia também. Elas se abraçaram, com dona Aparecida no meio, e Miguel tentando participar do abraço coletivo. À noite, quando todos já tinham ido embora e a casa estava quieta, as 3 mulheres se sentaram na varanda. Sabe o que mais me impressiona? Júlia disse, balançando devagar na cadeira de balanço. É que 1 ano atrás, cada uma de nós estava no fundo do poço. Eu, presa num casamento abusivo, minha mãe na rua, Camila lutando sozinha com um bebê. E agora, dona Aparecida incentivou. E agora somos fortes. Juntas somos fortes. Júlia olhou para as 2. Separadas, éramos frágeis. Juntas, somos inabaláveis. É isso que família faz, Camila disse, embalando Miguel que adormecia em seu colo. Não te torna perfeita, mas te torna forte o suficiente para enfrentar as imperfeições. Elas ficaram em silêncio por um momento, apenas ouvindo os grilos, sentindo a brisa fresca da noite. O que acham que aconteceu com Rodrigo? Camila perguntou de repente. Está cumprindo pena, Júlia respondeu. 2 anos já se passaram desde a condenação. Deve sair em breve, com bom comportamento. Você tem medo dele voltar? Não. A resposta de Júlia foi firme. Não mais. Porque mesmo se ele voltar, não sou mais a mesma mulher que ele controlava. E ele não tem mais poder sobre nenhuma de nós. E se ele tentar algo, a gente enfrenta, juntas. Dona Aparecida colocou uma mão sobre a de Camila, como sempre fizemos. 2 anos depois. Miguel tinha 3,5 agora. Falava sem parar. Corria pela casa fazendo aviõezinhos de papel e chamava Dona Aparecida de vovó Cida com perfeição. Júlia era tia Ju, e as 3 mulheres, agora 4 com ele, eram inseparáveis. A casa tinha visto muitas mudanças. O espaço Camila tinha se expandido. Agora ela tinha uma equipe de 6 manicures, todas mulheres que tinham passado por dificuldades e que ela tinha treinado e empregado. O negócio ia tão bem que ela tinha acabado de comprar uma van para fazer atendimentos em eventos. Júlia tinha publicado um livro, Quebrando Correntes, Minha Jornada do Abuso à Liberdade. Estava vendendo bem, e ela usava parte dos lucros para financiar um projeto de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. Dona Aparecida, aos 84 anos, tinha se tornado uma espécie de celebridade local. Dava palestras em escolas sobre valorização dos idosos, participava de programas de TV falando sobre direitos, era convidada para eventos e sempre aceitava, usando sua história para inspirar outros. E a ONG que tinham sonhado estava funcionando. Chamava-se Casa Aparecida, um abrigo temporário para idosos em situação de abandono familiar. Funcionava em outra propriedade, doada por um empresário comovido com a história. Mas a casa original permanecia o lar das 3 mulheres e Miguel. Era uma manhã de sábado ensolarada quando a campainha tocou. Camila foi atender, Miguel grudado em sua perna, como sempre. Do outro lado do portão estava um homem de uns 50 anos, magro,
cabelos grisalhos, postura curvada. Levou um segundo para Camila reconhecer. Rodrigo. Mas era um Rodrigo muito diferente. Os anos de prisão tinham envelhecido ele, tirado a arrogância. Ele parecia pequeno. Camila, ele disse, voz baixa. Eu sei que não tenho direito de estar aqui, mas eu preciso falar com Júlia e com Dona Aparecida. Camila sentiu Miguel se esconder atrás de suas pernas. Seu instinto era fechar a porta na cara dele. Mas algo na expressão dele, genuína humildade, talvez até vergonha, a fez hesitar. Espera aqui. Ela entrou e encontrou Júlia e Dona Aparecida na cozinha. Rodrigo está na porta, ela disse sem rodeios. Júlia empalideceu. O quê? Ele quer falar com vocês. Eu não quero vê-lo, Júlia disse imediatamente. Eu sei. Mas talvez você precise, Dona Aparecida disse suavemente. Talvez nós precisemos, para fechar esse ciclo de verdade. Relutante, as três foram até a porta. Rodrigo estava exatamente onde Camila o tinha deixado, do lado de fora do portão. Ele não tinha tentado entrar, não tinha forçado nada. Júlia, ele disse, e sua voz quebrou. Mãe, Dona Aparecida, eu vim pedir desculpas. Desculpas, Júlia repetiu, incrédula. Sei que não são suficientes. Sei que nada do que eu disser vai apagar o que fiz, mas passei 2 anos na prisão pensando, refletindo. Ele limpou os olhos. Fiz terapia lá dentro, terapia de verdade. E entendi o monstro que eu me tornei. Você expulsou minha mãe de casa, Júlia disse, voz tremenda de emoção contida. Uma mulher de 82 anos, na rua, como lixo. Eu sei, e vivo com isso todo dia. Rodrigo olhou para Dona Aparecida. Senhora, a casa sempre foi sua. O que eu fiz foi imperdoável, inexplicável. Eu estava tão desesperado, tão cego pela ganância, que me esqueci completamente da humanidade. Dona Aparecida não disse nada, apenas o observava. Eu não vim aqui esperando perdão. Não mereço. Vim porque meu terapeuta disse que parte da minha recuperação é assumir responsabilidade diretamente com quem machuquei. Ele respirou fundo. E vocês três, Camila, que eu ameacei e tentei destruir, Júlia, que eu controlei e abusei psicologicamente, Dona Aparecida, que eu tratei pior que lixo. Vocês merecem ouvir que eu sei o quanto errei. E o que você espera que a gente faça com isso? Camila perguntou. Nada, absolutamente nada. Só precisava dizer. Ele deu um passo para trás. Vou embora agora. Estou morando em outra cidade, recomeçando do zero. Trabalho em construção civil. É humilde, mas é honesto. Estou tentando ser uma pessoa melhor. Mas entendo se vocês nunca quiserem me ver de novo. Ele começou a se virar quando Dona Aparecida falou. Rodrigo, ele parou. O que você fez foi horrível. Não é imperdoável. Nada é imperdoável. Ela caminhou até mais perto do portão, apoiada na bengala. Mas perdão não significa esquecer. Não significa confiar novamente. Significa apenas soltar a raiva que me machuca mais do que machuca você. Rodrigo tinha lágrimas escorrendo agora. Então eu te perdoo. Não por você. Por mim. Para que eu possa viver o resto dos meus dias sem esse peso. Ela olhou para Júlia. Mas minha filha não precisa fazer o mesmo. Ela decide se quer ou não ter você na vida dela de alguma forma. Todos olharam para Júlia. A mulher estava tremendo, lágrimas caindo silenciosamente. Anos de dor, de abuso, de medo, tudo vindo à tona. Você destruiu minha vida, ela disse finalmente. Me fez duvidar de mim mesma, me isolou, me fez ter medo de tudo e todos. Eu sei, eu sinto muito. Mas sabe de uma coisa? Você não me quebrou. Pensei que tinha, mas não. Júlia se endireitou, limpando as lágrimas. Porque eu reconstruí. Com a ajuda delas, ela apontou para Camila e Dona Aparecida. Eu me tornei mais forte do que jamais fui quando estava com você. Você merece isso. Merece toda a felicidade. Eu sei que mereço. Finalmente sei. Júlia respirou fundo. Não sei se te perdoo. Ainda não. Mas não te odeio mais. E isso já é um começo. Rodrigo acenou, entendendo. É mais do que eu merecia. Obrigado. Ele começou a se afastar quando Miguel, que tinha observado tudo com os olhos arregalados de criança curiosa, perguntou: Mamãe, quem é esse homem? Camila olhou para o filho. É alguém que cometeu erros muito grandes, mas que está tentando ser melhor. Ele consegue? Não sei, meu amor. Só o tempo vai dizer. Rodrigo ouviu a troca e deu um sorriso triste. Então foi embora, andando devagar pela rua.
Vocês acham que ele mudou de verdade? Camila perguntou, quando ele sumiu de vista. Não sei, Júlia respondeu. Mas não é mais problema meu descobrir. Elas voltaram para dentro. O clima estava estranho, carregado de emoções complexas. Mas então Miguel começou a cantar uma musiquinha que tinha aprendido na escolinha, e Dona Aparecida o acompanhou. E Júlia riu, e Camila sentiu o nó no estômago se desfazer. Porque eram elas, ali, juntas. E nada e ninguém podia tirar isso delas. Se você se emocionou, se você acredita que bondade ainda pode mudar o mundo, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e compartilha essa história.